Olá a todos, bem-vindos ao Perséfone Tarô. Meu nome é Priscila, previsão mensal, setembro de 2022, signo de Câncer. A afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: eu encontro e experimento amor, prosperidade e alegria em todos os meus caminhos. E dessa forma a gente começa mais uma leitura para vocês, lembrando que são energias para muitas pessoas e que não vai ressoar 100% com todo mundo. Pega daqui somente o que de fato estiver em sintonia com o teu momento. Por ser uma leitura coletiva para o mês de setembro, o conselho que eu te dou é que você perceba essa leitura assim que ela chegar, guarda lá para o meio ou final do mês, você observa novamente, porque o que não fizer sentido agora tende a fazer sentido um pouco mais para frente, tá? Na playlist do canal tem o teu ascendente, tua lua e a tua Vênus, e possivelmente uma mensagem que complemente essa aqui ou algo extra que tenha mais a ver com o que você está vivenciando. E para consultas particulares, link de WhatsApp na descrição do vídeo. Lembrando também que do dia 1º até o dia 10 de setembro tem promoção. Então, interessados, quem estiver realmente precisando e quiser aproveitar, do dia 1º ao dia 10 tem promoção, tá? Signo de Câncer, setembro de 2022. Aqui vai escorregando. Eu vou estar tudo aqui embaixo. No fundo do deck a gente tem a totalidade. Câncer, o que eu percebo assim é que a totalidade ela está muito ligada ao confiar. E se tu perceber aqui, tem duas pessoas num trapézio, né? Cada um em um trapézio distinto, mas para ela fazer os malabares, é como se precisasse um confiar no outro. Porque se você não confia, você não consegue, né? Fazer os malabares, ter aquela coordenação, fazer as coisas da maneira certa, da forma correta, enfim, da forma mais precisa possível. A totalidade ela está ligada literalmente ao arcano 5, né? O arcano 5. Eita, meu Deus, deu um piripipi, foi. Ao número 5 de paus do tarô tradicional, ou seja, dos arcanos menores. É isso, eu que me embolei toda. E o 5 de paus ele está associado aos conflitos, que podem ser conflitos entre pessoas ou conflito interno, tá? De toda forma, o que a gente percebe aqui com a tua leitura é que é assim, é como se Câncer, tu tem um desejo de liberdade muito grande, tá? Tu tem um desejo de liberdade muito grande, tu quer avançar na vida. Só que para você avançar na vida e alcançar a liberdade que você quer, uma limpeza ela precisa existir, tá? A gente não tem como começar ciclos novos se a gente não larga as amarras do passado, se a gente não sai de conflitos, se a gente não sai de convivências onde não se tem confiança, tá? Então assim, aqui pode ser que alguns de vocês estejam justamente querendo uma nova fase na vida, mas você precisa prestar atenção no que você está nutrindo dentro de você. Muitas das vezes tem coisas que não vão dando certo em algumas áreas da nossa vida e não é totalmente culpabilidade do outro, tá? A gente não pode colocar culpabilidade no outro, a gente tem que assumir as nossas próprias responsabilidades. Como? No que a gente anda nutrindo de forma de pensamento, no que a gente anda fazendo. Se a gente está fazendo algo e a gente está vendo que aquilo dali está trazendo um atrapalho ou não está nos trazendo o resultado que a gente quer para a gente precisa mudar. O problema é que muitas vezes a gente olhar para dentro, fazer essa análise um pouco mais detalhada e intimista, implica em você se deparar com sombras. E às vezes, para nós seres humanos, se deparar com as sombras é complicado. Nem todo mundo está preparado. E a gente, quando se depara com as sombras, infelizmente ou não, né? Porque para mim eu acho, felizmente sim, você
tem que assumir a responsabilidade de algumas coisas e perceber que nem sempre é o outro, e sim você. Tá? Quando eu falo que vocês estão querendo um ciclo novo, inspiram isso, desejam isso, porque no final da tua leitura a gente tem um bolo que é o número 0, ou seja, o recomeço. Tá? Então tem a possibilidade de no mês de setembro, em algum momento do mês de setembro, você se dar conta de que você tem a liberdade necessária para recomeçar a sua vida, ou recomeçar um projeto, ou seja lá o que for. O recomeço está sempre possível, ele está sempre presente, ele sempre é uma possibilidade, né? Tudo é uma possibilidade. Só que para que isso aconteça, de forma até um pouco que dolorosa, você precisa deixar alguma coisa para trás, né? Vai doer. Eu só posso te dizer isso, vai doer. Você deixar para trás essa situação, essa pessoa, esse emprego. Às vezes, como eu falei, aqui a questão de deixar para trás é você deixar para trás um costume que você já tem há muito tempo, né? Não é fácil. Não é fácil a gente tirar aquela casca antiga e aceitar o processo, porque vou dizer uma coisa a você, viu? Só vive o propósito quem suporta o processo. De outra forma não tem como ser. E aqui é como se vocês quisessem viver um propósito maravilhoso, que traz um reinício, uma libertação de fardos pesados. Mas para isso tem que ter essa limpeza aqui. Você precisa dar as costas literalmente para essas situações aqui que te prendem, te condicionam e que te mobilizam de alguma forma, tá? De verdade, eu espero que no mês de setembro você consiga fazer isso. Adquirindo confiança em si próprio e dando um passo à frente, claro, no teu tempo, tá? Mas são coisas que você de verdade precisa ter um olhar mais atento e perceber. Quando é hora de partir, quando é hora de levantar acampamento, quando é hora de, sabe, de você... E aqui, Câncer, eu vou te falar um negócio, Vici. Talvez, para muitos de vocês, a questão aqui ela não seja nem física. Lugares, pessoas, empregos, relacionamentos, não é. Para muitos aqui, vem falando de uma limpeza interna. Nos teus pensamentos, você realinhar com as suas emoções, você se realinhar seus pensamentos, equilibrar seus pensamentos, eliminar coisas negativas, lembranças do passado, porque de fato aqui é como se tu estivesse carregando um fardo pesadíssimo. O seu desejo de viver coisas novas é latente, existe. Você deseja, mas é como se você, ao mesmo tempo que deseja, você tem dificuldade em deixar para trás essas coisas que te trazem peso, sabe? Então aqui é como se já estivesse na altura de você realmente permitir que essa limpeza aconteça, permitir que você se desamarre disso, porque enquanto você estiver mentalmente aprisionado a uma situação, vai conseguir recomeçar sim, mas é como se o processo fosse ser muito mais demorado, né? Tudo é uma questão de consciência. Tem alguma coisa aqui que para alguns de vocês, do signo de Câncer, está afetando muito o mental. Em alguns casos, eu não gosto muito de falar isso, né? Mas aqui é como se tivesse uma ansiedade pesada que está caminhando para aquela situação lá, a deprê, né? Então, assim, tem coisas que realmente precisa que a gente se movimente na mudança, no sentido da mudança que a gente quer, tá? E tá favorável isso para vocês no mês de setembro. Essa carta aqui da totalidade, quando eu falei que vocês precisam confiar, é como se você precisasse confiar um pouco mais em você. Tem horas que você fraqueja muito, e é normal que isso aconteça, mas você não pode ficar limitando coisa, né, principalmente a teu respeito, tá? Principalmente a teu respeito. Leitura de carta, o povo tem uma coisa de dizer, olha, pode estar espelhado, pode estar isso, pode estar aquilo, pode.
Mas leitura de carta, ele está falando sobre o indivíduo que veio buscar essa orientação. Então a leitura de carta ela é uma bússola individual. Essa leitura aqui ela não vai servir para o teu filho, essa leitura aqui não vai servir para o teu marido, essa leitura aqui não vai servir para a tua mãe, essa leitura aqui é para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Câncer, tá? O problema maior é que tem muita gente que tem dificuldade em ouvir a verdade. E para esse povo eu sinto muito. Eu não vou florear nunca a leitura para satisfazer o ego de ninguém, não. Tá? Vamos lá. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. A afirmação positiva para vocês nesse vídeo é: eu encontro e experimento amor, prosperidade e alegria em todos os meus caminhos. Clarificações ou orientações extras. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, setembro de 2022. A estrela. Nesse processo todo, é como se vocês precisassem perceber, vocês não estão sozinhos. A estrela, ela fala justamente desse amparo, muitas vezes espiritual, não necessariamente espiritual de dizer, nossa, eu estou sentindo o espírito junto de mim, ou estou sentindo a presença do espírito de não sei quem, não, tá? Às vezes, a própria espiritualidade, ela tem uma forma muito sutil de nos ajudar, inclusive enviando pessoas para nos mostrar aonde que a gente precisa mudar, o que a gente precisa largar. E a estrela, ela é isso. Ela guia, ela orienta, ela faz com que a gente perceba, a gente tenha realmente aquele desejo de fazer a mudança, de se comprometer com aquela mudança ali. E ela veio clarificando justamente deixando ir. Ou seja, aqui tem ajuda espiritual, tem a ajuda de pessoas que realmente prezam e amam você de verdade, tá? Pessoa, não é aqueles bajuladores de cuia furada, não. Eu estou falando de pessoas que realmente querem o seu bem, que estão dispostas a te ajudar, inclusive para que você cresça, sabe? Então, é isso. Temos o Ás de Espada, que é a carta da vitória e da verdade, e ela veio aqui clarificando o fardo, mais uma vez afirmando que você consegue, que você é capaz, mas que você precisa primeiro sair dessa coisa mais turbulenta, soltar esses fardos, desapegar desses fardos pesados para que você se equilibre, em alguns casos aqui até se organize emocionalmente, né? Para que emocionalmente e mentalmente, para que você avance, né? E a carta do conflito, ela voltou aqui. Esse conflito aqui da totalidade, ele veio na mesa, literalmente, tá? Quando eu falei que é um 5 de paus, olha a carta aqui. Então, assim, tem que ali. Então, o 5 de paus, ele veio clarificando justamente aqui a carta do renascimento, que é um 10 de espadas. E o conflito maior de alguns de vocês é justamente, quando eu falei que tem essa dificuldade aqui em desapegar de algo, eu acredito que seja justamente isso. Porque talvez você olhe para a situação e pense assim, se aqui for coisas materiais, né? Aí você pensa assim, ah, mas eu empreguei muita energia nisso, ah, mas eu me dediquei muito para isso, ah, mas eu não vou sair daqui com a mão abanando, ah, mas isso aqui é meu, ah, mas aqui tem coisa minha. Olha, Câncer, para alguns aqui, essa carta do 5 de paus, junto com a carta do renascimento, é como se estivesse falando assim, não vai fazer questão por coisa insignificante não, porque quanto mais você faz questão por coisa insignificante, você perde tempo. Disputar por besteira, fazer questão de coisa assim que não tem relevância nenhuma. Ah, Priscila, mas tu tá falando isso, mas é uma casa que está em questão. Luta por isso de forma judicial, a carta da justiça e da verdade aqui, o Ás de Espadas.
Não vai bater boca, não parte para conflito, não tenta argumentar. Porque cada vez que você faz isso, você paralisa, você perde tempo, você se machuca, porque o 10 de espadas é isso. E cada vez que você faz isso, você impede que esse renascimento aconteça. Entendeu? É como se esse 5 de paus aqui fosse as distrações no mês de setembro. E no bobo a gente tem um Ás de paus, inspiração, criatividade, força, iniciativa. Lembra de uma coisa, Câncer. O mês, a energia do teu jogo está muito favorável para as mudanças que você quer que aconteça. Mas precisa muito do teu movimento. Você tem um amparo espiritual. E esse amparo espiritual ele pode vir inclusive por pessoas, sabe? Que fazem você ver as situações de uma outra maneira, que te dão conselhos construtivos, que te dão essa energia que você precisa para fazer esses movimentos que você precisa. Você só precisa ter cuidado com as distrações aqui. Porque as distrações elas podem te paralisar e te prejudicar muito nessa jornada, nesse mês, tá? E no fundo do deck a gente tem a roda da fortuna. A roda da fortuna ela fala de sorte, mas ela fala de modificação, de mudança. E é como se essa bruxinha aqui estivesse perguntando para vocês: e aí, Câncer? Para que lado tu quer que essa roda gire? O que é que tu quer daqui? Qual a mudança que tu quer na tua vida? Para que caminho tu estás querendo ir? O que você quer que lhe favoreça no mês de setembro? Vamos trabalhar nisso? Você se movimenta e eu coloco as oportunidades. Você se movimenta e eu abro os caminhos. Você se movimenta e eu trago possibilidades novas, eu te trago clareza, eu te trago coragem. A carta da força da roda da fortuna é isso. Não somente a sorte, porque a gente lidar com a sorte fica uma coisa muito vaga, muito, sei lá, né? E tudo tem que ter o nosso esforço, tem que ter a nossa mãozinha. Por mais que muita gente queira se acomodar e colocar tudo na mão da espiritualidade, a espiritualidade não vai fazer o que você tem que fazer. O que é de responsabilidade sua. Tá? Câncer. Setembro de 2022. Signo de Câncer. A afirmação positiva para vocês desse vídeo é: eu encontro e experimento amor, prosperidade e alegria em todos os meus caminhos. Emprego para quem já tem um emprego, para quem já tem um trabalho, oportunidade para quem está buscando, financeiro, a gente vai chegar lá. Relacionamentos amorosos, nossa, aqui não, a gente vai chegar lá também. E a energia para quem está solteiro. Fundo do deck a gente tem a torre. Olha, mês de setembro, ele te traz um movimento. Ele pergunta para você, a energia do mês de setembro pergunta para você o que você quer para a sua vida, né? E é aquilo que eu falei. Essa bruxinha aqui, ela tá falando assim: Câncer, tu dá o primeiro passo e eu coloco o chão. Tu dá o primeiro passo e eu coloco o lugar onde tu vai pisar. Mas não espera somente essa roda girar sozinha, não. Porque ela não vai girar a favor do vento, não. Ela vai girar conforme você caminha, conforme você estimula, conforme você faz a coisa acontecer. Eu tô dizendo isso porque... Lembra que eu falei aqui que por conta de conflitos, pode ser interno ou com pessoas, seja lá o que for, bate-boca, discussão, diz que me diz, enfim, argumentações
sem fundamento, ou tentar render uma discussão que já era para ter sido finalizada, isso pode te paralisar, impedir o teu avanço, impedir a mudança, impedir o progresso. Conflitos podem fazer com que você fique amedrontado, inclusive, que você fique encapsulado, sem querer dar um passo adiante, por insegurança ou medo. O medo, ele faz isso. Eu vou te falar mais ainda. Cuidado com o que você absorve. Seja visualmente, auditivamente. Entendeu? Cuidado. Porque aqui a gente pode estar falando de pessoas que podem estar perdendo tempo, deixando de viver coisas boas na vida, porque simplesmente fica seguindo gente ou seguindo situações que não é que esteja longe do conceito, do planejamento ou do jeito que você queira viver, não. A gente pode estar falando aqui de alguém que fica perdendo tempo em rede social, vamos dizer. E é como se você ficasse perdendo seu tempo olhando para coisas que eu vou... como é que eu vou falar isso aqui? Não é que é inalcançável, mas que para alcançar precisa de muito esforço. E aí você se desmotiva, porque é como se você visse que você não tem a mesma capacidade, ou que você vai demorar muito. E lembra aquela coisa que eu falei lá atrás do processo? O processo, ele pode ser demorado, mas ele faz parte do propósito. O processo, ele pode ser demorado, ele pode ser doloroso, mas ele faz parte do propósito. E se você tem um propósito na sua vida, se você tem uma meta a alcançar, se você tem um objetivo, que eu percebo aqui que tem, não perca seu tempo. Não perca. Olhando para o que o outro está construindo, olhando para o que o outro está fazendo. O outro é o outro, você é você. Também não perca seu tempo com discussões. Tentando argumentar para alguém, tentando mostrar para alguém, tentando fazer com que alguém enxergue. Alguém não tem que enxergar nada, quem tem que enxergar é você. Enxergar o quão longe você pode ir, enxergar o seu potencial, enxergar que você tem coragem, enxergar que você tem qualidades, enxergar que você pode ir tão longe quanto qualquer outra pessoa. É só você não perder tempo. Tá? Emprego para quem já tem. Deixa eu pegar a palhinha para cá. Olha, emprego para quem já tem, a gente está falando aqui de talvez... Eu estou dizendo talvez porque não vai ressoar para todo mundo, mas no mês de setembro, possivelmente, algumas pessoas do signo de câncer vão mudar de emprego, sim. Tá? Se não mudar de emprego, pode mudar a localidade de onde trabalha. Essa mudança, para alguns, pode estar associada à mudança de residência. Um exemplo, você já trabalha há um tempo nesse lugar aí onde você está agora. Só que, por razões, seja lá quais forem, isso aqui não é uma leitura particular e não tem como a gente destrinchar muito, mas seja lá por quais razões forem, aqui é como se você precisasse mudar de residência, tá? Aconteceu algo inesperado e você precisa mudar de residência. A residência que você vai é em outro estado. Consequentemente, o teu emprego tem que estar por lá. Se o lugar onde você trabalha tem empresas por lá, tem células por lá, ok, você vai falar com a pessoa que é responsável por essa transferência, vai deixar ciente de que você precisa fazer essa transferência, essa pessoa vai contactar outra, porque eu vejo aqui que é uma coisa até burocrática para alguns, mas que é possível que isso seja aceito e você faça essa transição, tá? E você faça essa transição. Então tem essa questão aqui de você mudando de casa, consequentemente precisando levar o seu emprego para lá também. Para quem é autônomo, eu percebo que isso aqui é até mais tranquilo, tá? Para quem é autônomo, para quem trabalha por conta, eu percebo que isso aqui é até mais tranquilo, porque o teu emprego é dentro da tua casa. Mas para quem trabalha em empresa fica um pouco mais complicado por causa de toda essa burocracia que eu falei. E para quem aí estava insatisfeito com o lugar onde trabalhava, por quê? Porque não estava tendo oportunidade de crescimento, ou porque a situação estava muito desgastante, ou porque você já estava meio cansado, enjoado, e todo dia aquilo, querendo realmente mudanças,
Para quem já estava anteriormente procurando alguma coisa, a gente percebe aqui que chega sim uma proposta para vocês. E que vai fazer vocês pensar, refletir se realmente vale a pena ou não. Abrir mão desse que já tem para partir para outra coisa, tá? Eu não estou vendo aqui, como é que dá o nome, promoção aqui, pessoas sendo promovidas não. Eu estou vendo aqui promessa de que vai ser para quem tem essa possibilidade dentro da empresa, empresas aí que realmente tem essa coisa de promover funcionário, pode ter promessa, e vai ter tal coisa, qualquer coisa eu te indico, eu falo de você e não sei o que, mas assim, concretização eu não estou vendo, tá? Então, segue aí essas orientações para vocês. Para quem está buscando uma recolocação profissional, eu vejo aqui infinitas possibilidades. Muitas dessas possibilidades sendo criadas por vocês mesmos. Mulheres e homens aqui trabalhando com beleza, exaltação da beleza feminina e masculina, tá? Então tem muita coisa aqui, pode ser trabalhando com harmonização facial, trabalhando com maquiagem, trabalhando com cabelo, com unha, pele. Então são portas aqui, são possibilidades que se abrem, tá? Principalmente para quem já fez curso ou tem um preparo aqui. Então, muita gente aqui no mês de setembro vai estar se conscientizando que, não, isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é o que dá para mim, o investimento é pouco e eu consigo fazer, tá? Não somente isso, também está favorável para empregos CLT, sim, mas é aquela coisa, precisa agir o quanto antes, porque quanto mais você vai deixando para a última hora, é como se fosse afunilando as oportunidades, tá? Mas eu percebo aqui um mês bem próspero aí de possibilidades, principalmente no que diz respeito à autonomia, você trabalhando de forma autônoma. Dinheiro. Olha, dinheiro tem algumas coisas aqui que anda realmente te preocupando, né? Aqui pode ter demora em resoluções judiciais, aqui pode ter demora em desbloqueio de bens, de dinheiro. Aqui pode ter sido alguma coisa tirada de você. De verdade aqui eu percebo um mês assim que é quase que um sufoco, é sufocante eu diria. Mas talvez esse sufoco todo ele esteja associado ao começo ou meio do mês, tá? Para alguns aqui, começo ou meio do mês. Mas é passageiro. Porque a carta da cruz ela vem com 6 de paus, e o 6 de paus é a carta da vitória, está associada à vitória, depois de uma batalha árdua, né? E tem gente de fato aqui que já não está aguentando mais, porque não é somente no mês de setembro, isso já vem de meses anteriores, aí você passando por um sufocozinho, tá? Então assim, tem uma libertação, vocês descem da cruz no mês de setembro. Em algum momento aqui, é porque como é coletivo, para cada um vai ressoar de uma maneira e tem um tempo aqui. Pode ser que para alguns esse aperto esteja associado ao começo do mês, para outros pode estar associado ao meio do mês e para outros pode estar associado ao final do mês, tá? Mas é como se tivessem situações aqui que preocupam, tem alguns desgastes, mas também tem vitória. É isto. Muito dessa preocupação aqui, em alguns casos, pode inclusive estar associado a problemas de saúde, tá? Pode estar associado a problemas de saúde. Eu não gosto muito de tocar nesses assuntos, mas para alguns aqui pode ser sim, tá? Relacionamento amoroso, temos a foice e as montanhas. Então assim, aqui eu posso garantir para vocês que já tem um desgaste, um sofrimento, um esfriamento, um distanciamento, uma vontade muito grande de se libertar dessa situação. A foice, ela é aquela coisa. Vou falar primeiro da montanha, né? A montanha, ela é as dificuldades que o casal vem enfrentando, tá? Ela é a dificuldade que o casal já vem enfrentando, o marasmo, o cotidiano, brigas, discussões, já é aquela coisa, sabe, difícil, que já vem por um tempo, isso não é de agora não, tá? E aqui, essa montanha, ela é as tentativas, ela é a conversa, ela é o diálogo, vamos sentar e volta, termina, vamos tentar de novo, sabe?
Só que a carta da foice é como se estivesse falando assim, eu não vou dar mais chance para uma situação que me machuca, a uma situação que paralisa a minha vida. Eu simplesmente vou cortar isso aqui pela raiz, vou vivenciar o luto necessário, até para eu me reorganizar, carta dos conflitos com o renascimento, até para eu me reorganizar, para daí então eu dar continuidade à minha vida. Mas dentro dessa situação eu não vou ficar. Eu estou falando para vocês que até agressão de fato aqui dentro dessa situação já houve, tá? Não se limitou somente a verbal, não. A gente está falando aqui de um relacionamento não somente marcado por idas e vindas, mas também por agressão. Muita gente teve perdas significativas aqui, dentro dessa relação. Oportunidades de trabalho que surgiu, você não pode aproveitar porque talvez o outro não deixava. Muitas limitações e restrições. Não vai usar isso, não vai para tal canto, não quero você falando com tal pessoa. Sabe, muita pressão. E tem alguém aqui que de fato não aguenta mais. No mês de setembro, alguns relacionamentos que estão nessa conjuntura aqui, vai pro vinagre com certeza. Tá? Com certeza. Vamos ver o que Padilha traz aqui pra gente. A espiritualidade menor e em casa. De fato, aqui tem muito conflito, discussão em casa. Muito dessa situação está envolvendo dinheiro. Lembra que eu falei aqui que na parte financeira tem algumas coisas realmente que já vem castigando, massacrando vocês e não é de agora. Então aqui a gente está falando de alguém que depende de outro financeiramente. Talvez essa pessoa que está passando por essa situação, ela não enxerga que ela pode se libertar disso a qualquer momento. Por quê? Porque ela está levando em consideração a limitação maior aqui. Por isso que eu falei, quando eu falei, olha gente, de verdade, às vezes eu vejo, né? A gente não. Eu não vou botar o meu trabalho em comparação com o de ninguém não, porque são pessoas, as pessoas pelo menos que eu sigo, são pessoas excelentes, maravilhosos tarólogos e cartomantes, mas assim, às vezes, eu escuto coisas, não é escutar, não sei, é muito estranho, eu não vou explicar isso aqui. Mas lembra que eu falei que no mês de setembro vocês vão ficar em conflito interno, não é? Em alguns casos pode ser sim coisa externa, em volta, né? Atrapalhando vocês, mas aqui eu percebo como se fosse um negócio com vocês mesmo. Tem uma vontade grande de você se libertar de uma situação, tem um desejo muito grande de você recomeçar. Tudo isso está disponível sim, mas aqui a dificuldade maior é de você se conscientizar que você precisa largar isso, e de fato largar. Isso está associado à tua vida financeira. Por quê? Enquanto você não tem um suporte para você, é dessa forma que eu estou percebendo aqui, estou entendendo, tá? Enquanto você não tem um suporte financeiro para se manter, você se condiciona a um relacionamento porcaria, onde você é diminuído, humilhado, escangalhado e já levou inclusive tabefe por conta das suas reclamações, pela sua insatisfação. Entende? Então assim, não olhe para o que não está dando certo, não olhe para a limitação, não olhe para o problema como sendo um problema. Olhe para o problema como sendo a solução. Você pode receber um benefício que pode ter o menor valor do mundo, mas se você quiser de fato sair dessa situação, você sai. Não se condicione mais não, viu? Porque é daqui para pior. A carta da espiritualidade menor, ela não é algo fácil e bom de se lidar não. E perceba, ela veio aqui junto com a carta da montanha. Então, aqui a gente pode estar falando de alguém que quando vê que você está disposto realmente a sair dessa relação, está disposto a não querer mais, está fazendo movimentos para sair disso, essa pessoa ela vai tentar te atrapalhar de qualquer forma e você precisa ficar em alerta. Porque essa pessoa já te bateu, né? Isso que eu vou falar agora é muito específico para alguém. Essa pessoa ela já te bateu. E você mentiu, dizendo que tinha caído, que tinha batido em alguma coisa. Você não falou para alguém de sua confiança que essa pessoa te bateu. Você esconde, na verdade, muita coisa que essa criatura faz contigo.
uma coisa eu vou lhe dizer. Ou você sai disso, essa pessoa vai lhe matar. Porque ela ou ele já mostrou a capacidade que tem. E não é uma pessoa de uma índole boa, não. Tu tá esperando que aconteça o pior? Não é das melhores coisas que eu quero trazer pra vocês, não. Mas a verdade a gente tem que dizer. Tu já suportou coisa demais aqui com essa criatura. O que é que tu tá esperando mais? Tu já suportou traição. Tu suporta a humilhação. Até a comida que tu põe no prato pra tu e pros teus filhos é passado na tua cara. Até quando tu vai aguentar isso? E é uma pessoa que ameaça, viu? A criatura que está fazendo isso aqui com alguém ameaça. E pelo histórico, não vai ser de se estranhar se algo difícil acontecer, porque é uma pessoa que tem capacidade de fazer isso, você sabe. Signo de Câncer. Solteiros. Solteiros aqui têm um medo muito grande de dar um passo à frente, tá? No mês de setembro tem a possibilidade aqui de você conhecer alguém, sim, alguém legal, que queira construir. Só que aqui tem um amedrontamento. A carta dos ratos é muito isso. E esse amedrontamento, ele está muito ligado a situações do passado. Tem que ter esse desapego mental aqui. Se você não está preparado para entrar numa relação, não entre. Se você tem medo de se machucar, não entre. Porque tudo que a gente tem medo termina acontecendo. Então aqui mostra que para você entrar em um relacionamento, você precisa primeiro estar bem com você, estar gostando do que você vê no espelho, estar bem emocionalmente, estar bem mentalmente, tá? Então não vai fazer isso agora. Aparece sim uma pessoa legal, mas você por medo aqui pode ser que deixe essa oportunidade passar. Tá? Ou até nem se dê conta, porque a pessoa quando está muito insegura, não é insegura de ser feminino não, tá? É insegura de um modo geral, tanto homem quanto mulher. O ser humano quando está inseguro, ele tem uma tendência a nem perceber as possibilidades que vêm, as oportunidades que vêm, tá? Então, se você de fato não está bem, não se preocupe em primeiro restabelecer a sua saúde emocional, psíquica, física, para depois você, de fato, se envolver com alguém, tá? Conhecer, pode. Conhecer, conversar, sair, pode. Mas se você não estiver pronto, não comece nada. Principalmente se você saiu de um relacionamento há pouco tempo, onde de fato você ainda precisa se reorganizar, tá? Que Padilha, tem vocês aqui realmente muito estressado. E a carta da vitória. Tudo tem um tempo certo para acontecer. E de fato teve gente aqui que se separou há pouco tempo. Então, ou nem seja pouco tempo, mas ainda pode ter uma ligação com alguém por causa de bem material, principalmente, né? E aí fica toda essa guerra de divisão, de partilha, isso é meu, isso é teu, isso é de todo mundo, não é de todo mundo, tem que dividir, enfim. Então, aqui é como se, por causa de situações assim, pode ser que você não esteja pronto ainda para encabeçar em um relacionamento. Então, aguarda o teu tempo. Carta da árvore da vitória é como se as coisas tivessem que ser vividas momento a momento, tá? Aos pouquinhos você vai obtendo segurança, aos pouquinhos você vai se libertando, aos pouquinhos você vai conseguindo chegar no padrão que você quer, do jeito que você precisa estar, tá? Se reestabelecendo de fato. Mas primeiro, cuida de você. Resolve o que tem que resolver, tá? E é aquilo que eu falei. Se aparecer alguém legal, conversar pode, sair pode, viver, né? Mas se você não estiver pronto, não começa nenhum relacionamento agora, tá? É isso. E é isso, meu povo. De fato, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Cheiro grande, se cuidem e até já.